E nós vamos falar sobre isso agora com a Cristiane Quartaroli, que é economista do Banco Ouro Invest. Cristiane, boa tarde. Olá, Denise, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pois é, tem uma grande expectativa em relação ao Copom, não é? Na reunião anterior era dado como certo que ia acontecer exatamente o que o Copom sinalizou, aumento de 0,75 ponto percentual na Selic. Hoje, esse recado faria com que a taxa básica subisse para 4,25% ao ano. O problema é que a inflação continua subindo muito, já a projeção já passa do teto neste ano, já passa do centro da meta no ano que vem, tem aumento de energia, tem várias coisas aí que complicaram um pouquinho a situação, né? Com certeza, Denise, eu acho que o principal motivo mesmo, a principal preocupação acaba sendo a inflação, né? Acontece que o Banco Central, o nosso Banco Central, ele já agiu de forma proativa lá atrás, né? Então vamos ver como que vai vir o discurso hoje, né? A expectativa do mercado é que o cupom retire do comunicado, aquele comunicado que ele solta depois da decisão do cupom, né, um trecho que fala justamente sobre o ajuste parcial dos juros, né? Então, se ele realmente tirar isso, pode ser que ele dê uma brecha aí para o mercado interpretar que terá novos aumentos e talvez, quem sabe, aumentos com ajustes um pouquinho maiores, justamente por conta desse quadro preocupante de inflação que a gente tem, né? Agora, o mercado, de acordo com o relatório Focus do próprio Banco Central desta semana, já prevê na média que a taxa básica de juros vá a 6,25%. O mercado já tem elevado a projeção da Selic. Se o Banco Central tirar essa expressão de normalização, de ajuste parcial dos juros, isso significa que ele está sancionando aí essa sinalização da taxa Selic, ou a Selic poderia ir além dos 6,25%? Eu acredito que, se isso acontecer, pode ser que a gente veja um novo ajuste aí nas expectativas, tá? É possível que isso aconteça, que as expectativas se ajustem um pouquinho aí para cima. Contudo, o Banco Central ele vai continuar acompanhando aí o quadro de inflação, né? Então, à medida que ele vai ajustando a taxa de juros, possivelmente a gente possa ver no futuro a inflação compensando, né? A inflação reduzindo um pouco, justamente por conta do aumento dos juros. Uma coisa, o Banco Central ele aumenta os juros justamente para conter a inflação, né? Então pode ser que isso aconteça no futuro e a gente veja esse quadro se ajustando aí. Como eu falei no começo, o Banco Central atual, ele costuma ser proativo e bastante transparente, né? Então, vamos ver o que vem nesse comunicado e o que vem na própria decisão de hoje, né? Vamos ver se ele vai corroborar aí o que o mercado espera ou se ele já vai vir com um ajuste um pouquinho mais forte, justamente pelo quadro de inflação que a gente tem. Aí nos últimos dias o mercado começou a cogitar, inclusive, a possibilidade de aumento já nesta reunião de 1 ponto percentual, né, para passar um recado mais forte mesmo de preocupação em controlar a inflação o mais rápido possível, talvez concentrar os aumentos neste ano, né? Exatamente, justamente por esse quadro que a gente tem aí, expectativa de aumento de tarifa de energia elétrica, o dólar agora, apesar de ele ter dado uma valorizada aqui, o real se valorizou um pouco, né? Então pode ajudar um pouquinho, o nosso câmbio pode ajudar um pouquinho a inflação, mas ainda assim a gente está num patamar muito alto de inflação, né? Então, se o Banco Central ele der um reajuste maior agora, isso pode inclusive acabar favorecendo o real, dado o choque de credibilidade aí do Banco Central, né, levando em conta que o mercado está bastante preocupado com a inflação. O mercado gosta de ver o Banco Central comprometido com a situação, né? Independentemente de ser bom para a economia ter juros muito baixos, o compromisso do Banco Central é segurar a inflação, né? A dúvida que fica é porque a gente tem tido muito uma inflação que não está diretamente relacionada ainda à demanda, né? Nós temos preços administrados, a própria questão da energia, aumento de preço de commodities no exterior, aumento de preço de combustível, né? Então tem muita coisa que não depende da demanda, né? Exatamente, Denise, muito ligado ao dólar, inclusive, né? Então, por isso que um cenário em que a gente veja uma queda na nossa taxa de câmbio pode contribuir um pouco para o cenário de inflação lá na frente, né? Porque agora, por enquanto, eu acho que o quadro ainda está
de laranja para vermelho para a inflação, né? E essa decisão do Federal Reserve influencia de algum modo a decisão do Copom de hoje? Eu acredito que não, especificamente assim falando, né? A decisão do Fed não vai influenciar a decisão do Banco Central hoje. O que a decisão do Fed fez, né? A gente viu no mercado agora como o Fed alterou. Alguns dirigentes já esperam que tenha aumento de juros nos Estados Unidos em 2023, né? A mediana lá dos dirigentes mudou. Essa expectativa, há uma expectativa de aumento de juros nos Estados Unidos agora, isso acabou favorecendo a moeda americana, né? Porque a expectativa de aumento de juros lá nos Estados Unidos, o que implica isso? Implica no famoso flight to quality, que a gente costuma falar, né? São os investidores mandando dinheiro para onde os juros estão aumentando e falando de Estados Unidos, que é um país visto como mais seguro, né? Mas não acredito que isso impacte diretamente a decisão do Copom aqui. O Copom ele está bastante focado aí no nosso quadro interno mesmo. Hoje nós tivemos um momento até de ver o dólar abaixo dos R$ 5, agora está em R$ 5,007, R$ 5 na verdade, cai 0,72%, a Bolsa que está oscilando aí também no campo negativo, menos 0,26%, a Bolsa tem tido uma certa dificuldade de sustentar o Ibovespa na faixa dos 130 mil pontos, né? Exatamente, aí hoje com a decisão do Fed, que foi uma micro surpresa, vamos assim dizer, acabou azedando o mercado um pouquinho. Agora, em relação ao Federal Reserve, só para a gente deixar muito clara a decisão dele, eles decidiram manter a taxa naquela faixa de 0 a 0,25, né, e manter um compromisso de recompra dos títulos. Há alguma mudança das expectativas do mercado em relação a procedimentos futuros, essa questão da recompra, por exemplo? O mercado ele questiona o Fed praticamente todos os dias a respeito disso, né? Essa questão das recompras, o que é? O Banco Central americano injetando dinheiro na economia, né? Ele está se comprometendo a continuar fazendo isso justamente pelo quadro ainda da pandemia. Então, na medida em que ele retirar esses estímulos, isso pode acabar afetando o mercado, né? Mas de novo, né, como ele manteve esse discurso, isso não foi uma surpresa. A surpresa mesmo do Fed hoje foi que alguns dirigentes já sinalizaram alta de juros para 2023 apenas, né? É que o mercado costuma olhar sempre muito lá para frente, então acaba que afetou um pouco o mercado mais por conta disso. Mas com certeza, quando o Banco Central americano retirar os estímulos que ele está oferecendo para a economia, isso vai impactar o mercado e pode impactar a bolsa e dólar, não tem jeito. Perfeito, ouvimos a Cristiane Quartaroli, que é economista do Banco Orinvest. Cristiane, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.